Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor para todos os irmãos, podem tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou muito feliz hoje porque Deus nos deu a oportunidade de fazermos um batismo aqui no Centro Cristiano de Cape Coral. Significa dizer que Deus continua salvando e as pessoas sendo convencidas pelo Espírito Santo do que significa o batismo nas águas. Ele é uma ordenança divina e nós o fazemos por obediência à sua palavra. E eu fiquei muito emocionado quando vi as pessoas sendo batizadas e glorificando o nome do Senhor. Esse meio de semana eu falei com a Kelly, eu vou falar sobre um gente boa aqui da Bíblia, um jovem, e ele saiu correndo nu no meio da rua, e ela disse, onde é que eu vou arrumar um tema, uma música com alguém pelado no meio da rua? Depois eu tentei reparar, disse, não é assim, bom, agora já foi. Mas essa passagem, ela me chama muita atenção. Eu confesso que eu gosto de buscar problemas com a Bíblia. Tem tantas mensagens simples para ser pregada, né? E aí, às vezes, o Espírito Santo me leva para umas mensagens que requerem uma semana de estudo, de busca, mas no final, Deus sabe o que quer falar. Essa passagem que nós vamos ler essa noite, ela encontra-se só e somente só no livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 51, do 50 ao 52, que diz assim: Então, deixando todos, fugiram, e um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu, despido, com as suas roupas de baixo, né? Ele não estava totalmente sem roupa, mas ele estava sem as roupas principais, e ele fugiu nessas condições. E eu confesso que quando eu comecei a ler e reler e ler de novo, eu disse, o que o Senhor quer falar conosco nesse domingo próximo que nós vamos pregar? E Deus me falou, e eu quero compartilhar com os irmãos, com a igreja, os irmãos que nos acompanham pela internet. Quero dar graças a Deus pela vida do irmão da Neisca, que está conosco aí na bateria, e é uma bênção. Unfortunately, you don't speak English, Portuguese, yeah? So, Neisca is going to translate for you when we finish the preach, okay? You're welcome. Don't forget about that, okay? E nós estamos aqui com um símbolo. Vocês sabem que a cidade de Jerusalém, com o episódio da prisão de Jesus, estava vivendo um dos momentos mais dramáticos da sua história. Reparem que na quinta-feira Jesus Cristo entra em Jerusalém e uma multidão incontável o aclamava dizendo, bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Era um clamor religioso naquele momento e a cidade estava superlotada. Era uma das principais festas em Jerusalém, era a festa da Páscoa. Depois, a próxima festa seria a festa de Pentecostes, 50 dias depois. E a cidade estava ali recepcionando os judeus, que eles têm por hábito, uma vez por ano, ir a uma das festas principais para celebrar no templo. Vocês sabem que Judas, ele já havia se corrompido moralmente, ele já havia cometido alguns delitos morais. Vocês lembram-se da passagem que ele era o homem que colhia as ofertas e ele tinha por hábito pegar as ofertas dos irmãos. E isso já havia desagradado a Deus muito, e ele já estava com esse desvio moral na sua vida há bastante tempo.
Ele entra em acordo com as autoridades judaicas, romanas, os religiosos, e eles começam a tramar uma forma de prender Jesus. Enquanto ele está ali conversando com os sacerdotes, com os romanos, Jesus está no jardim do Getsêmani, orando com forte clamor, chorando, suando, transpirando. A Bíblia diz que a agonia era tamanha que quando Jesus Cristo orava, ele transpirava e essas gotas de suor se transformavam em gota de sangue. E o que é mais interessante é que enquanto Jesus Cristo está passando por esse contexto de agonia, de aflição, os seus discípulos estão adormecidos, todos dormindo. Jesus Cristo se sente abandonado pelos seus discípulos, pelos seus amigos, pelos seus irmãos. E nesse momento em que Jesus se sente nessa condição, o inferno promove um ataque daqueles que afeta a alma do Senhor Jesus Cristo. Ele geme, chora. Jesus pensou em desistir. Ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. De tanta agonia. Ele já sentia o cheiro da morte, a agonia da morte. E ele sabia o que esperava por ele. Mas ele sabia que existia uma igreja, um povo, uma nação, toda uma humanidade perdida, que dependia daquele passo de Jesus. E ele disse: ok, Pai, todavia, faça-se como tu queres, não como eu quero, faça-se a tua vontade. Imaginem o movimento atípico que se passava nessa cidade essa noite. Judas sabia que Jesus tinha o hábito de orar no jardim do Getsêmani. Então ele vai acompanhado dos escribas, dos fariseus, dos anciãos, e uma multidão enorme de pessoas com espadas, porretes, pau, e se aproxima do mestre e dá um beijo em Jesus. Jesus Cristo, quando viu Judas se aproximando, ele diz assim: amigo, a que viestes? Judas lhe dá um beijo e ele diz: com esse beijo tu traístes o Filho do Homem. Jesus Cristo é preso. Imaginem aquele tropel de cascos de cavalo trotando de um lado para o outro. Aquela multidão, aqueles gritos. Imaginem o tumulto que estava nessa cidade. Uma turba incontrolável. Gritos, palavrões, escárnio. E Jesus Cristo sendo conduzido preso. E ele vai passando em direção ao Sinédrio. E na medida que ele se desloca, obviamente, as pessoas que estavam vendo aquilo ali, abrem as suas portas, abrem as suas janelas, para saber o que estava passando. Achei engraçado que hoje pela manhã o pastor Marcelo pregou sobre o fofoqueiro, né? Sobre o chismoso, a pessoa que tem mania de estar, né? Então imagina que os curiosos, todo mundo ali olhando Jesus Cristo passar, abrindo portas, janelas. Outros temem aquela situação porque conheciam a guarda pretoriana romana, e aí eles fecham suas portas, mas olham pelas brechas. Você sabe que apenas o livro de Marcos relata esse episódio. Esse jovem era um jovem curioso. Possivelmente ele foi despertado pelo barulho. Estava dormindo e o barulho despertou. Ele já conhecia Jesus, já sabia quem era Jesus por causa da sua fama, dos seus milagres. E ele agora, de repente, levanta-se da sua cama. Ele devia estar com as suas roupas de baixo. A primeira coisa que ele vê é um lençol. Ele pega esse lençol, ok? Se enrola com o lençol e vai para o meio da turba.
o meio da multidão, com aquele lençol enrolado, para ver de perto o drama de Jesus. O problema é que ele não se apercebeu que aquilo ali não era o traje adequado. Ele simplesmente queria matar uma curiosidade. E à medida que Jesus ia se deslocando, ele ia seguindo atrás. A Bíblia não diz o nome desse jovem. Algumas correntes de pensamento dizem, possivelmente tratar-se do jovem rico, outros dizem que é Lázaro, outros dizem que é o próprio Marcos, o autor do livro. Eu, particularmente, tenho a minha forma de ver esse jovem, mas não quero também entrar no mérito de quem era. Eu sei que, possivelmente, o autor registrou esse episódio a fim de registrar o quanto é perigoso e arriscado seguir a Jesus ocasionalmente. Esse é o tema da mensagem que nós vamos pregar essa noite. Seguidores ocasionais. Esse jovem é mais que um anônimo. Ele é um símbolo no meio da multidão. Esse jovem representa os seguidores ocasionais. Ele levou até as últimas consequências seguir a Jesus sem medir se estava fazendo certo ou se estava errado. Ele simplesmente se enrola em um lençol e nem sequer se percebe que aquilo ali não era a vestimenta apropriada. Possivelmente aquela noite aquele jovem teve uma amnésia moral. Foi movido pela curiosidade, pela pressa, pela improvisação, a ausência de compromisso. Pode ser que talvez essa noite, escute isso, eu esteja pregando para crentes ocasionais. Possivelmente você faz parte da plateia que se assemelha a esse jovem, um crente ocasional. Aquele jovem levava a sua relação com Deus apenas por curiosidade. Ele viu o tumulto, viu que era Jesus, viu que as pessoas iam, ele seguiu também. Só que ele estava seguindo a sua maneira. Esse jovem representa aquele crente ocasional que simplesmente se satisfaz com um culto dominical. Uma vez por mês está ótimo. Mas por que uma vez por mês está ótimo? Porque eu trabalho de segunda a segunda e não tenho tempo para ir à igreja. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso realizar o sonho americano, eu preciso ter a minha independência financeira. Quando você tem a sua independência financeira, você perde a sua dependência de Deus. Mas esse crente ocasional, que de longe viu e se aproximou, representa exatamente um anônimo na multidão, que é um símbolo. Que dizem que vem para a igreja para agradecer a Deus. Escute uma coisa. Você não precisa vir à igreja para agradecer nada a Deus. Nada. Faça isso na sua casa. Nós viemos à igreja para adorar ao Senhor, para glorificar o seu nome. Agradecer a Deus eu faço na minha casa, eu faço no meu carro, eu faço enquanto eu estou no caminho, em qualquer circunstância, eu sou grato ao Senhor. Quando eu venho na igreja, eu venho com um propósito: adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. É isso que fazemos na igreja. Vem ao culto para adorar. É óbvio que um texto como esse, apesar de ser tão diminuto, ele nos traz lições práticas. Primeiro, coberto por um lençol, é um símbolo de seguidores sem compromisso. Repare que existe uma diferença entre o discípulo ocasional e o verdadeiro discípulo. O discípulo ocasional não tem compromisso com Jesus. Ele geralmente é movido pelo impulso, pela curiosidade. Vive de igreja em igreja procurando um movimento. Vai chegar o pastor fulano de tal. E ele diz: opa, onde é a igreja? Vamos lá que eu quero ver, porque vai ter um movimento. Ele vai por causa do movimento. Por causa do pregador que vai, mas ele não vai por causa do Senhor Jesus. Ele está buscando movimento. O discípulo ocasional busca a prosperidade, a saúde, o sucesso do dinheiro. E nunca ele fala em intimidade e relacionamento com Deus ou sequer salvação. Ele gosta do culto da prosperidade, ele gosta de culto de libertação, ele gosta de estar envolvido no babado, no momento que está acontecendo, ele ama.
Porque ele é um seguidor ocasional. Quando as suas necessidades não são atendidas, o que acontece? Some da igreja. Desaparece. Quando tem problema, quando tem luta, quando tem dificuldade, ele se lembra. Que bom que se lembra do Senhor. Mas ele só vem ocasionalmente e circunstancialmente. Se não fossem as circunstâncias, os adventos negativos na sua vida cristã, ele jamais viria à igreja de uma forma pontual. Crente ocasional vem ao culto uma vez no mês. Crente ocasional não tem prazer em ler a palavra do Senhor. Crente ocasional não ora. Crente ocasional não tem relacionamento sincero com Deus e o pecado não lhe faz diferença. Esse jovem era o símbolo do crente ocasional. Sabe qual a diferença do discípulo comprometido? Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38 diz assim: E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Ei, escute aqui. Amar não é um sentimento. Amar a Deus não é emoção. Amar é uma decisão. Ou você decide amar ao Senhor, ou você simplesmente vai ser um crente ocasional. Um seguidor ocasional. Você tem que decidir e dizer: Senhor, eu vou a partir de hoje te amar. Eu decidi te amar. Mas pastor, por que eu devo amar ao Senhor Deus? Porque Jesus me amou primeiro. Jesus sabia que eu era um miserável pecador, que eu não merecia misericórdia, e se compadeceu de mim. Jesus prometeu estar comigo todos os dias da minha vida. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus me garantiu vida eterna. Ele disse: olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, não vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se for, voltarei para vós mesmos, para que onde eu estiver, estejais vós também. E ele vem me buscar. Ele me amou. E eu decidi amá-lo. Por causa dessa decisão, eu sou constrangido a amá-lo de todo o meu coração. Por causa dessa decisão, eu não tenho mais prazer em viver uma vida pecaminosa, me satisfazendo com o culto a cada 10, 15 dias, como se isso fosse o alimento suficiente para a minha alma. Nós não queremos crentes religiosos. Eu não quero que você venha para a igreja para cumprir um ritual religioso. Venha para adorar a Deus, reconhecer a sua soberania, o seu sacrifício na cruz, o que Ele fez por você. Seguidores ocasionais não são assim. O discípulo ocasional vive a vida cristã de qualquer maneira. Ele é um crente superficial. Aquele lençol era a única cobertura que aquele jovem possuía. Aquilo era um arranjo, uma proteção superficial. Relacionamentos superficiais, eles têm prazo e validade. Porque não está baseado em Deus, está baseado apenas na aparência. O jovem do lençol estava tentando mostrar aquilo que ele não era. Preste atenção. Parecia que estava seguro do que estava fazendo. Era só aparência, mera curiosidade. Vocês já viram aqueles crentes que dizem: olha, eu vou na igreja domingo para saber o que está acontecendo. Qual é o babado que está rolando na igreja? O que está acontecendo na igreja? Crentes ocasionais, seguidores ocasionais. Parecia que era cristão, mas não era. Ele estava coberto, era noite, se vestia igual aos outros homens. Todo mundo dizia: é crente. Imagina, estou parecendo crente, né? Mas pode ser que eu seja um disfarçado. Se eu levar uma vida de ocasião, vir só porque, não tenho o que fazer, não deu praia, vou para a igreja. Não, vou para a igreja. Não. Aparência.
Você sabe que muitas igrejas estão cheias de crentes ocasionais, cobertos apenas por um lençol. Você sabe como é que se comporta a turma do lençol? Tudo lhes interessa, mas de forma superficial. Não tem compromisso com nada. Tudo que perguntamos para ele, eu não posso, pastor. Eu não tenho tempo. Eu não conte comigo. Eu até gostaria, mas eu não posso. Por quê? Porque ele é superficial. Ele não se entrega, ele não se doa, ele não reconhece o que Jesus Cristo fez por ele. Ele simplesmente vem para a igreja porque imagina que isso aqui é uma fonte de bênção, de misericórdia e de compaixão de Deus para as nossas vidas. Se esquece o que Deus fez por ele. E ele não tem compromisso com nada, com ninguém, muito menos com Deus. Não tem uma vida regular de oração. O seguidor ocasional dá coceira nele quando fala, vamos orar. Não resiste uma hora de oração. Porque a oração não faz parte do seu relacionamento com Deus. Não tem prazer nas coisas de Deus. Aproximam-se, olham e se afastam sem compromisso. Não tem filtro moral. Tem dificuldade de dizer não, se tornam permissivos e tolerantes com o pecado. Relativizam o pecado. Não, esse pastor é quadrado. Esse pastor é careta. Esse pastor é da década de 60. O pecado que foi antes, hoje e amanhã continuará sendo pecado. O problema é que nós estamos relativizando o pecado porque estamos nos tornando superficiais. Quando nos tornamos superficiais, o que fazemos? Relativizamos o pecado. A superficialidade, ela mistura as coisas de Deus com ilusão religiosa. Vocês já leram aquela história que está no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos? A igreja de Jerusalém estava passando por uma forte perseguição. Filipe desceu para Samaria e começou a pregar a Cristo e esse crucificado. E à medida que ele pregava, os sinais o acompanhavam. Havia expulsão de demônios, coxos andando, sendo curados, paralíticos. A alegria tomou conta daquela cidade. Obviamente todo mundo tomou conhecimento. Olha que coisa engraçada. Naquela cidade havia um mágico cujo nome era Simão. E esse era um ilusionista. Iludia as pessoas com as suas mágicas. E ele se tornou uma grande personalidade. Todo mundo admirava Simão, o mágico, a ponto de ser chamado a grande virtude de Deus. Ele viu Filipe pregando, se aproximou, e você não sabe que esse homem se converteu? Aceitou, parecia que tinha entendido, e começou a acompanhar Filipe por onde Filipe andava. Filipe orava, as pessoas recebiam o Espírito Santo, as pessoas eram batizadas, o primeiro batismo da salvação. Só que eles nunca tinham ouvido falar em batismo com o Espírito Santo. Pedro e João desceram para ajudar Filipe e começaram a orar para que as pessoas fossem cheias do Espírito Santo. E à medida que eles impunham as suas mãos sobre os irmãos, estes recebiam o Espírito Santo. Quando Simão viu aquilo ali, ele disse, uau, isso vai me dar um bom dinheiro. É assim que funciona o crente superficial. Imagina aquele homem tendo controle e poder para batizar as pessoas com o Espírito Santo. Ele chega nos irmãos e diz, irmãos, orem por mim, para que eu tenha esse mesmo poder que vocês têm para eu orar pelas pessoas. Eu pago. Quanto custa? Aquele homem parecia que era crente, mas não era. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pastores superficiais geram crentes superficiais.
Existem crentes hoje, irmãos, que detestam estar aqui nesse culto. Porque o pastor Carlos Alberto prega duro demais. Ele combate o pecado com muita veemência. O pastor Carlos Alberto, ele não abre mão para que nós tenhamos aqui um movimento de libertação, de prosperidade, de confissão positiva. Ele só prega Cristo e esse crucificado. E essa igreja não me agrada. O crente superficial não consegue ficar uma igreja que se prega e que se fala de Jesus e esse crucificado. Aquele homem, aquele Simão estava misturando o evangelho com magia, o sacro com o profano. O que é que acontece em muitas igrejas hoje no mundo todo, principalmente no meu país, Brasil? Coloca um copo com água sobre a televisão e o camarada que está lá do outro lado do mundo ora e essa água vai ser benzida. E você bebe a água e está curado. Toma um banho de sal grosso para expulsar os demônios. Olha o sincretismo religioso. Isso é coisa de macumbeiro. Vende prosperidade iludindo crentes. Hoje, para piorar a situação, estão misturando evangelho com ferramentas coach. A pessoa hoje está passando por um problema e diz, não, vamos te dar aí um tratamento coach. Por que não dá um tratamento bíblico para ele? Por que não mostra as promessas de Deus na vida dele? Porque o crente superficial não tem prazer em buscar a palavra do Senhor. O crente superficial não consegue ler a palavra do Senhor e abstrair as suas verdades para ser aplicada na sua vida. Ele prefere o evangelho fácil. E aí aparecem esses oportunistas de plantão. Mistura tudo com tudo. Falsos batismos, falsas curas, falsos testemunhos. E o crente superficial se impressiona com tudo que vê, irmãos. Tudo que vê se impressiona. E esse homem pensou que estava fazendo a coisa certa. Escute uma coisa. Nem tudo que parece que dá certo significa que está certo. O jovem sabia que não era certo sair de lençol. Mas naquele momento deu certo. Ninguém andava pelado na rua. Mas deu certo para ele. Às vezes se disfarçar de crente parece ser certo. Mas se for crente de verdade, não dá certo. Mateus capítulo 25, versículo 31, diz assim: Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Essa é a parábola das 10 virgens. Está no livro de Mateus capítulo 25. Olhem que detalhe interessante. Nem tudo que parece que dá certo significa que está certo. Vamos lá. Todas vestidas de branco. Todas esperavam o noivo. Todas levavam lamparinas acesas. Todas saíram ao encontro do noivo. O noivo se atrasou para todas. Todas foram dormir. À meia-noite, o noivo chegou para todas que esperavam. E ele, o crente ocasional, lá no meio. As 5 virgens nécias, loucas, ali no meio. Vestida como crente, esperando como crente, fazendo todo o ritual que estava para esperar o noivo. Parecia que estava certo. A igreja não vai te salvar. Estar aqui na igreja superficialmente não vai transformar a sua vida, nem a minha, nem a de ninguém. Vir para o culto apenas como um ouvinte pontual não vai resolver os seus problemas com o pecado. Estavam lá, vestidas de branco, esperando o noivo, lâmpadas acesas, foram ao encontro, o noivo se atrasou, foram dormir. Parecia que estava tudo certo, mas à meia-noite a coisa mudou. As 10 virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Tudo igual. Qual era a única diferença? 5 levaram azeite e 5 não levaram. E quando foi, pastor, que a coisa que parecia
que ia dar certo, não deu certo. Quando elas foram pedir azeite para as prudentes, ela disse, olha, não. Vai ao mercado e compre, para que não falte a nós e a vós. E elas saíram. Até aí parecia que estava tudo certo. À meia-noite, o noivo chegou. E essas moças tinham ido comprar o azeite. E a porta se fechou. O crente superficial sempre acha que vai ter um jeitinho. Se infiltrou no meio das outras, andou igual a elas, tinha todas as características de cristão. Aquilo ali é um símbolo da igreja. Todas de branco, a igreja. Todas esperando o noivo, Jesus. Todas com as suas lamparinas, significa vigilância. Todas com azeite, significa o Espírito Santo na sua vida. Porém, 5 tinham e 5 não. Qual foi o grande erro das virgens imprudentes? Quando ele fechou a porta, elas bateram na porta. Abre-nos a porta. Porque elas pensavam que eram conhecidas do noivo. Tem muito cristão hoje que está convencido e não convertido. Pensa que pelo fato de estar aqui, conhecem Jesus e Jesus não nos conhece. Bateram na porta porque chegaram atrasadas e o noivo disse, não vos conheço. Não sei quem são vocês. Ou nós somos crentes ou não somos. Ou nós tomamos uma posição diante de Deus, ou seremos as mais miseráveis das criaturas. Ou a nossa vida é toda dedicada ao Senhor Jesus Cristo, crendo nas suas promessas, ou vamos viver numa vida efêmera com base na futilidade que o mundo nos oferece. Temos que tomar uma postura, uma decisão. Não podemos ser crentes ocasionais, seguidores ocasionais por circunstâncias, por momentos, por movimentos. O lençol enrolado no corpo ficava semelhante à roupa da época. Igualzinho. Só que semelhante não significa ser igual. Já leram aí a parábola do joio e do trigo? O reino de Deus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. O que foi que aconteceu naquele dia? Os homens dormiram, o inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo. O trigo cresceu, frutificou e com ele o joio. Semelhantes. No outro dia, quando eles foram lá na lavoura, disse, nós plantamos joio e o inimigo, nós plantamos trigo e o inimigo colocou o joio. E agora o que vamos fazer? Vamos arrancá-lo? O chefe da família disse, não. Porque se nós colhermos o joio, podemos arrancar o trigo. Vamos deixar que os dois cresçam juntos até a época da colheita. Não é fácil você identificar um seguidor ocasional. Porque nós olhamos com o nosso olho material humano, não vemos o interior do coração das pessoas. E ele disse, olha, não arranque. Deixa que eles cresçam. Juntos. Às vezes estamos do lado de um cristão ocasional, imaginando que ele é trigo, ele não é, ele é joio. E nós dizemos, graças a Deus estamos aqui, somos todos salvos, todos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. E o Senhor disse, não, tem joio no meio do trigo. Aquele jovem colocou o lençol e parecia, era semelhante. Ele disse, olha, se nós colhermos agora, vamos arrancar o trigo junto. Deixa que os dois cresçam juntos. Quando chegar a época da colheita, nós colhemos primeiro o joio, jogamos no fogo para queimar e o trigo ajuntamos no celeiro. Esse dia estava escuro. A visibilidade não era boa, ninguém ia notar. Bom, como ninguém nota, ninguém distingue, eu vou fazer.
Esse foi o pensamento desse jovem. Tá de noite, no Brasil nós dizemos que à noite todos os gatos são pardos, não vai ter problema nenhum. Fez e deu certo. Saiu de noite, mas não estava certo. Gálatas 1:8 diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema. Parece que é um evangelho saudável, mas ele é anátema. Parece que está certo, mas não está. Eu hoje não quero mais falar de evangelho da prosperidade, da confissão positiva, evangelho do triunfalismo, aquele que diz, olha, eu posso alcançar tudo o que eu quiser. Quero falar de novidades que estão acontecendo no mundo espiritual. Evangelho da graça permissiva. Talvez você nunca tenha escutado esse evangelho. Significa que você pode ser alcançado pela graça sem ser transformado. Esse é o evangelho da graça permissiva. A graça me alcança, mas a transformação não acontece. Evangelho da justiça social. Nós não estamos aqui para fazer justiça social. Quem faz justiça social é o governo. Nós estamos confundindo, irmãos, às vezes, pregar o evangelho e nos envolvemos em coisas que o Estado tem que fazer. Isso não é tarefa nossa. A nossa tarefa é pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Se você pode associar o evangelho a uma situação como essa, faça. Não imagine que obra social vai transformar o homem, porque não vai. Evangelho da sexualidade. Novidade. Esse evangelho não denuncia mais os pecados sexuais. Aceitam tudo. Casamento gay, poligamia, pornografia como forma de esquentar o relacionamento, divórcio e coisa do gênero. Já temos a Bíblia inclusiva, que recepciona os homossexuais como se eles fossem a coisa mais preciosa do mundo. Nós devemos amá-los, mas nós abominamos o que eles fazem. Mas pastor, se o senhor tivesse um filho homossexual, eu ia repulsar isso dele, mas ia amá-lo como meu filho. Não ia aceitar jamais, mas ia amá-lo como meu filho. Mas seja mais claro, vou te explicar. Imagine que você tem um filho e por uma tragédia, o seu filho vai para um presídio. Você vai deixar de amá-lo? Jamais. Mas você vai concordar com o que ele fez? Também não. Mas o evangelho da sexualidade diz, não. Devemos aceitar todos. Todos sim. Tudo, jamais. 1 aos Coríntios capítulo 10, versículo 23 diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nenhuma delas me edificam. Daqui a pouco vamos estar fazendo uso de bebida alcoólica na igreja, porque ninguém fala nada. A bebida alcoólica é legal, pastor. É lícita. Para os filhos de Deus, não convém. Sabe, pastor, que agora eu já vi aqui no processo de Código Penal que o adultério não é mais crime? Código Penal é uma coisa, Bíblia é outra. Aqui continua sendo pecado. O divórcio não é mais visto como algo que Deus odeia. Para nós é a destruição do pilar da sociedade, a família. Ah, mas não dá certo, separa. Não, pastor, nós somos incompatíveis. E começa a criar uma série de argumentos sem sequer ter
buscar uma solução em Deus. Vocês acham que aqui não tem uma solução para um problema como esse? Vocês acham que o divórcio é a solução de um problema que deveria ter sido resolvido apenas buscando a palavra do Senhor? Nós somos incompatíveis. Mas são dois cristãos e são incompatíveis. Alguém está vestindo um lençol. Alguém está com a roupa errada. Parece que está certo, mas não está certo. Essa era a vestimenta daquele jovem. Na igreja. Vamos lá, continuamos com o lençol. É lícito louvar a Deus com palmas, instrumentos, etc. e etc. Mas a dança no altar não edifica. Rouba a glória de Deus. Ninguém vem aqui para ver pessoas dançando. Nós viemos aqui porque queremos ouvir Deus falar conosco. Todas as vezes que eu venho a um culto, eu digo: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo. Isso aqui não é discoteca. Isso aqui é um púlpito. O púlpito significa o altar, a cruz. Ninguém dança em cima de uma cruz. E querem dançar aqui no púlpito como se isso aqui fosse uma discoteca. O que parece certo não é certo. Aquele jovem estava com aquele lençol, imaginava que estava tudo bem. É lícito e bom que as igrejas tenham uma boa sonorização, iluminação, imagem, como nós temos aqui. Mas não convém transformar a igreja em boate. Fumaça, jogo de luz, efeitos especiais, efeitos pirotécnicos. Não convém. O problema é que nós estamos adaptando as coisas que dão certo no mundo e pensamos que vai dar certo se aplicarmos na igreja. Não dá certo. Aquele jovem queria ser diferente, mas ele não fazia a diferença. Mateus capítulo 5, versículo 3 diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, com o que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. De que característica está falando esse versículo? Da perda de características. Quais são as características do sal? Conservar e dar sabor. O sal, irmãos, é um tipo de palavra de Deus. O crente é um dos símbolos que Deus utiliza como sal para fazer a diferença na terra. Vocês já imaginaram como seria o mundo hoje sem o Evangelho? Vocês já viram a permissividade que alcança esse mundo hoje? Como seria sem o Evangelho? O pecado apodreceu a humanidade. Ela só não cheira pior porque a igreja está na terra. O mundo está fedendo, cheirando mal pelo pecado. E a diferença está na igreja. O problema é que aquele jovem queria ser diferente, mas não fazia a diferença. Todo mundo pensou que aquele jovem era seguidor de Jesus. Até eu, quando li, disse: uau, esse menino é crente. Porém, quando lançaram mão dele, o lençol caiu e ele saiu correndo, peladão. Imagina, coisa feia. Ainda bem que estava de noite. Ninguém viu as suas partes pudendas. E sabe que depois que esse homem deve estar correndo até hoje, porque nunca mais se ouviu falar dele na história bíblica. Saiu correndo nu, porque na verdade aquele jovem era o quê? Um carona da fé. Nunca foi discípulo, nunca. É um carona da fé. Não, tem um movimento aí, eu acho que eu estou me sentindo crente. Estou sentindo aqui que, sabe, esse negócio de ser crente, dar glória a Deus, aleluia, eu estou me sentindo. Carona da fé. Não conhece Bíblia, não conhece Jesus, nunca teve uma transformação e diz que está seguindo Jesus.
Não se vê mudança na pessoa. Não se vê mudança nos seus hábitos, na sua conduta, na sua fala. Hoje o culto aqui de manhã foi bombou. Porque o pastor Marcelo estava falando exatamente dessas questões. De que quando a pessoa diz que é uma coisa e você não percebe mudança na pessoa. O lençol mostrou que o jovem estava desprovido de poder quando precisou se defender. Imagina, todo mundo correndo atrás daquele jovem. O crente ocasional, de crente não tinha nada, estava ali fazendo não sei o que, coitado. De repente, a turba vai para cima dele. Quando vieram para cima dele, o que ele tinha que usar? As mãos. Quando ele se protegeu, caiu o lençol. Perdeu a única coisa que teoricamente o cobria. Quantos crentes ocasionais estão passando por essa situação delicada? O inimigo ataca e a sua máscara cai. Porque não tem defesa moral, nem muito menos defesa espiritual. Quando o inimigo vai contra ele, ele não consegue se defender. E quando ele pensa que está protegido, lembra de Sansão? Sansão, os filisteus vêm contra ti. Mais uma vez sairei, terei contra os filisteus e os vencerei. Entre parênteses, porque Sansão não sabia que o Espírito Santo havia se afastado dele. Pensava que tinha, mas não tinha. Desprovido de poder. Lençóis não são seguros, eles podem cair nas horas mais impróprias. Quando você menos espera, cai o lençol. Pedro, Mateus 26, a partir do versículo 69. Assentado fora do pátio, uma criada olha para ele. Tu também estava com Jesus o Galileu. Pedro disse, não sei nem do que você está falando. Superficial. Depois ele foi para o vestíbulo. Outra criada. Esse estava com Jesus o Nazareno. Pedro começou a jurar e disse, não conheço tal homem. Daqui a pouco se juntou uma turba. Todos se aproximaram e disseram, tu és um deles, porque a tua fala te denuncia. E Pedro começou a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço tal homem. Quando foi que a máscara de Pedro caiu? Quando o galo da consciência cantou. Ele pensava que era uma coisa e era outra. Até aquele momento da sua vida cristã, com todos os seus altos e baixos, ele não tinha tido um genuíno encontro com Jesus. Andou com Jesus, disse, Senhor, eu vou para o cárcere contigo. Se preciso for, eu morro contigo. E covardemente deixou Jesus. E passou a segui-lo de longe. Porque quando caiu o lençol, ele revelou todas as suas fraquezas. Estamos nesse culto aqui essa noite, não para uma demonstração severa, dizendo que nós somos os mais santos do que os outros, não. Se nós não sairmos daqui convencidos, se nós temos que tomar uma posição diante de Deus, nós estaremos perdendo o culto vindo aqui nos cultos dominicais. Se nós não voltarmos para os nossos lares, buscando qual é a nossa posição diante de Deus, se somos ocasionais ou se estamos comprometidos, nós vamos, passo a passo, abdicando da fé. Aquele jovem seguia ocasionalmente. Aquele jovem estava ali, imaginando que estava fazendo a melhor das coisas. Quantas pessoas vêm aos nossos cultos, imaginando que são servos do Senhor, e são apenas seguidores ocasionais. Temos que refletir na nossa posição com Deus. Você sabe que poucos tiveram a oportunidade que aquele jovem teve naquele dia.
ele viu Jesus. Ele viu a glória do Filho de Deus. Ele viu quando Jesus renunciou à sua glória e se entregou voluntariamente. Mas apesar de ver a glória de Jesus, fugiu sem manifestar Jesus e a glória de Deus na sua vida. A respeito daquele jovem, nunca mais se teve notícia. A escuridão da noite o tragou. Ele, como muitos estão aí correndo, nus espiritualmente, sem saber para onde ir. Pedro foi despertado pelo galo da consciência, que ao cantar tirou o lençol da covardia e da falsa crença no Cristo, Filho de Deus. E naquela mesma hora, Deus trocou as suas vestes e o cobriu com vestes de salvação. Aquele Pedro rude, grotesco, que negou Jesus Cristo, se arrependeu amargamente, porque estava seguindo Jesus de longe, estava do lado dele, mas o seu coração longe de Deus. E ele se arrependeu e chorou. E ele quis desistir de tudo, só que Deus não abriu mão dele, porque aquele lençol falso que Pedro usava, de um seguidor ocasional, não existia mais. Disse: olha, eu vou me embora, vou pescar. E Jesus, quando ressuscitou, disse: olha, dize a Pedro e aos demais que eu vou encontrá-los. Estamos aqui essa noite porque optamos em estar aqui. Ninguém vem a um culto forçado. Pastor não santifica ninguém, não salva ninguém. É tão pecador quanto qualquer um de vocês, ou às vezes mais, porque conhece mais e por conhecer mais, erra mais. Mas eu quero vos apresentar um Jesus amoroso, que morreu por mim, morreu por você, não para sermos crentes ocasionais, cultos uma vez por mês. Esforça-te, tem bom ânimo. Para atravessar o Jordão tem que ter bom ânimo. Pastor, mas eu estou tão cansado. O problema é que você não se cansa de trabalhar e de buscar aquilo que é corruptível. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus Cristo quer nos dar uma nova roupagem. Aquele jovem fugiu, porque era um cristão ocasional, um seguidor ocasional. Mas Deus tem os seus verdadeiros adoradores. E o verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e em verdade. Depois que Pedro encontrou-se com o Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma nova roupagem. Pedro não tinha ganhado ninguém com as suas mensagens. Quando Deus troca as suas vestes, um grande culto, uma multidão de pessoas para ouvir Deus falar por intermédio da boca de Pedro. Pedro não estava mais com aquele lençol, ele estava revestido de poder e autoridade. E naquele culto, quase 5.000 almas se converteram ao Senhor. Deus tem coisas grandes para nós. Deus já conquistou para nós. Você não tem que fazer propósito para conquistar, Deus já o fez. Basta ser fiel aos propósitos de Deus na sua vida. Venha para o culto, leia a palavra do Senhor, prescrute, busque as promessas de Deus para a sua vida, ore ao Senhor. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós não viemos a esse país para ser ricos, viemos para ser salvos, para ser transformados. Os Estados Unidos é uma bênção, mas ele não é melhor do que os céus. As bênçãos que temos alcançado aqui são boas, mas não se comparam com o que Deus tem reservado para nós.
não seja um crente ocasional. Seja um verdadeiro seguidor de Cristo, para que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você, pelos que nos acompanham pela internet essa noite, crendo que Deus falou aos nossos corações, e que nós somos abençoados, em nome de Jesus. Senhor, te damos graças pela tua palavra. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom e não fez de nós crentes ocasionais. Queremos continuar sendo teus seguidores fiéis de perto, Senhor, com as nossas falhas, com os nossos temores, mas crendo que o Senhor tem poder e autoridade para transformar as nossas vidas, Senhor. Senhor, abençoa os teus filhos, Senhor. Dai-nos amor à tua palavra, Senhor. Dai-nos um momento, Senhor, de orar, buscar a tua face, a tua presença. Estar na tua casa, Pai, para te adorar e glorificar o teu nome, Senhor. Te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvem ao Senhor. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Yeshua, Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Amém. Uma grande mensagem que falou nos nossos corações para não sermos uns crentes ocasionais. Guardar esta mensagem, estar orando ao Senhor para cada dia mais e mais nós estarmos conhecendo de Cristo. Este é o propósito de Deus por nós aqui na terra. É que nos acerquemos a Ele a cada dia mais e mais. Vamos fazer uma oração e esperamos que os irmãos estejam aqui no próximo domingo, mais um dia, para estar glorificando o nome do Senhor. Senhor Deus, te agradecemos por este culto maravilhoso, pelos 2 trabalhos que tivemos pela manhã, e que seja o Senhor, o seu Espírito Santo, nos ajudando a guardar esta mensagem, e que possamos ter bons trabalhos essa semana, cada pessoa nos seus afazeres, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu te peço e te agradeço, Pai. Aqueles que ficaram em casa, que também sejam abençoados por esta mensagem. Amém.